Ministério de louvor, de parabéns, louvor ungido, abençoado. Antes de estar trazendo ao nosso coração aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero saudar aqui aqueles que nos visitam, né? Temos aqui visitantes nessa noite, e eu gostaria que assim que eu mencionasse o seu nome, você que nos visita hoje, você ficasse em pé, para que nós possamos saudar você, sua família, e assim estarmos também conhecendo você que está nos visitando. Então nós temos aqui hoje o Tairone, a Fernanda e a Júlia, é isso? Muito bem, Fernanda e a Júlia estão lá, o Tairone está aqui, ok, e a Alessandra, isso. Vamos saudar os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, podem se assentar. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro do Êxodo. É bem fácil porque é o segundo livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo. Êxodo capítulo 4, versículo 10 em diante. Aqui, esses versículos falam do momento quando Deus está encerrando ali um diálogo com Moisés, começou no capítulo 3, quando Deus ouve o clamor do seu povo, que está sendo oprimido ali no Egito, e diante daquele clamor, Deus vai lá e chama Moisés, levanta Moisés, para agir através da vida de Moisés em favor do seu povo. E a palavra que Deus colocou no meu coração aqui hoje, para mim e para você pensarmos, né, nesse finalzinho de ano, já entrando também num novo ano, o chamado de Deus e as suas implicações. Minha pergunta é: o nosso Deus é um Deus que chama pessoas, irmãos? Quem crê nisso? Quem crê que Deus chama pessoas? Muito bem, eu também creio, e a Bíblia está repleta de textos que me fazem crer dessa forma. O nosso Deus é um Deus soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser sozinho, mas Ele quer fazer em parceria com pessoas. É impressionante. Deus é um Deus que quer trabalhar através do relacionamento que Ele tem com pessoas, em favor de pessoas. Então, esse texto aqui, ele vai nos dizer algumas coisas, e eu espero que o seu coração esteja aberto para ouvir tudo aquilo que Deus quer compartilhar conosco. Então, Êxodo capítulo 4, versículo 10, diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer, e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Amém, irmãos? Irmãos, nós conhecemos muito bem essa história, sabemos
que Moisés foi levantado no momento em que o povo, a nação de Israel, estava vivendo no Egito ali já há 400 anos. Eles estavam sendo oprimidos pelo faraó naquela época, e eles oraram e clamaram a Deus por um livramento, por algo que Deus pudesse fazer em favor de suas vidas. E Moisés, que tinha sido criado dentro do Egito, Moisés, ele foi gerado, por Joquebede, e ele foi poupado numa época em que havia uma ordenança de se matar as crianças. É interessante que Moisés foi poupado, ele foi levado até a presença da filha de Faraó, foi criado dentro do palácio ali, como um nobre, dentro do Egito, mas depois de 40 anos ele acabou matando um egípcio, teve que fugir para o deserto, e lá ele ficou mais 40 anos, e depois Deus o chama nesse momento, e Deus diz: Moisés, eu desci para livrar meu povo, e tem um detalhe, Moisés, eu escolhi você, eu escolhi alguém para me ajudar nessa missão. Sabe quem é esse alguém, Moisés? Você será a pessoa que eu vou usar, você será o meu instrumento, você irá em meu nome, falará a Faraó. E aí Moisés fala: mas Senhor, qual o nome do Senhor? Quem é o Senhor? Ele disse, o Senhor disse a ele: diga, o eu sou te enviou. O eu sou, porque Deus, ele não existe, irmãos, ele é antes de todas as coisas. Tem essa história de que Deus saiu da onde? Deus surgiu da onde? Deus é antes de todas as coisas, ele é o eu sou. E aí Deus vai falando com Moisés, dizendo: você vai falar, você vai fazer sinais, e enfim, você vai tirar o meu povo do Egito. E Moisés começa a dar desculpas para Deus, dizendo que ele não poderia. E chega nessa parte em que Moisés diz: mas meu Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. E o Senhor disse: você vai. E Moisés disse: não, envia outro, Senhor. E aí o Senhor, diz a palavra de Deus que o Senhor se irou ali com Moisés, por aquela postura de não querer obedecer ao Senhor, E aí veio Arão na sua direção, e Deus falou: tudo bem, Arão vai com você, mas eu não desisti de você. Ele vai falar algumas coisas, você está incumbido de ir, é você que vai. Arão vai te ajudar por um tempo, mas a minha missão, ela é contigo. Irmãos, quando eu penso aqui nessa situação, e eu penso na nossa realidade de vida hoje, em Cristo, todos nós em Cristo somos chamados por Deus. Somos chamados primeiro para viver uma vida nova, somos chamados para viver uma vida que resplandeça no mundo a presença de Deus, a glória de Deus, as virtudes do caráter de Deus. A Bíblia nos diz que em Cristo, Deus não fez um conserto, Deus não fez uma reforma, Deus nos fez nascer de novo. Amém, irmãos? Deus nos deu uma nova vida, é do zero, é um nascimento no Espírito, É aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele nasce de novo, ele começa a viver uma nova vida. E aí o que acontece? Ele precisa desenvolver gradualmente, de forma processual, essa nova vida que foi recebida. É um crescimento que vai acontecendo, é um desenvolvimento dessa nova vida. Isso envolve o quê? Envolve um processo de cura interior, muitas vezes na nossa vida, de traumas que nós vivemos no passado. Envolve um processo de santificação, que está relacionado a essa questão de nós aprendermos a deixar para trás comportamentos pecaminosos. Amém, irmãos? Quem aqui tinha muitos comportamentos pecaminosos no passado, além do pastor? E a gente vai deixando. Por quê? Porque o Senhor vai trabalhando em nós. Coisas que a gente falava, a gente já não fala mais. Atitudes que a gente tinha, a gente já não tem mais. Embora a gente ainda continue num processo em que muitas coisas ainda pecaminosas estão presentes na nossa vida, mas é um processo de aperfeiçoamento e de santificação. Então existe um chamado existencial para nós. Primeiro, nós temos que existir nesse mundo como filhos de Deus. Nós temos que existir nesse mundo como pessoas que foram salvas em Cristo Jesus e que apresentam para o mundo um novo modelo de vida, cujo referencial de vida é a vida de Cristo. Amém?
Qual é a vida que eu preciso revelar lá fora? A vida de Cristo, né? As pessoas precisam olhar para mim e ver em mim aquele em quem eu fui reconstruído, né? Jesus é a base, Jesus é o alicerce dessa construção maravilhosa que é a nossa vida, que é a vida de cada um de nós. Jesus é a base, Jesus é o modelo, Jesus é o referencial. Então nós temos um chamado de vivermos uma vida diferente, uma vida que realmente vai revelar ao mundo que Deus existe, que Ele é real, que Ele está vivo e que Ele vive em nós. Mas nós também temos um chamado vocacional, porque fomos capacitados com vocações ministeriais, com chamados ministeriais, né, para que possamos servir a Deus, fazer o reino de Deus crescer na terra, fazer com que o reino de Deus seja expandido na terra. Enfim, todos nós temos esse duplo chamado de existir para a glória de Deus e de fazer dos nossos dons um instrumento para servir a Deus. Todos estão me acompanhando? Então todos nós somos chamados em Cristo para viver essa realidade existencial e essa realidade de serviço ministerial. E aí, quando eu olho para Moisés, irmãos, trazendo para a nossa vida hoje, na vida de Moisés, aquele chamado teve implicações na minha vida e na sua também. E a primeira implicação do chamado de Deus na vida dos seus servos é a implicação de vencermos os sentimentos da carne pela fé. Amém? Vou repetir, a primeira implicação que eu e você temos que enfrentar é vencer os sentimentos da carne pela fé. Quando você olha para o chamado de Moisés, e Deus disse para Moisés: vem Moisés, eu te enviarei. De imediato ele aceitou, irmãos? Ele sentiu vontade de cumprir o que Deus mandou? Sim ou não? Não. Moisés não sentiu. O que ele sentiu? Medo, insegurança. Ele sentiu, irmãos, ele teve vários sentimentos que apareceram no seu coração ali como barreiras para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. E hoje nós vivemos muito essa ideologia do sentir. Entrou essa visão do sentir dentro da igreja. Não, pastor, a pessoa tem que sentir. Ela tem que sentir que ela vai servir, ela tem que sentir que ela vai ofertar, ela tem que sentir que ela vai fazer a obra de Deus. Irmãos, se nós formos pensar numa vida espiritual baseada no sentimento, nós estamos construindo uma visão de cristianismo centrada no homem e não em Deus, porque nós estamos colocando em voga, nós estamos colocando no pedestal a vontade do ser humano. Quando Moisés manifestou diante de Deus os seus sentimentos, Deus falou: eu não estou esperando o que você sente, eu estou esperando o que você crê. Deus mostrou para ele uma necessidade: meu povo precisa de libertação, e agora eu estou esperando uma resposta de fé da sua parte. O que Deus estava dizendo para Moisés, e Deus está dizendo para nós todos os dias, é que nós não fomos chamados para viver pelo que nós sentimos, nós somos chamados para viver pelo que nós cremos. Amém, irmãos? Vou repetir, nós não fomos chamados para viver o que a gente sente, nós somos chamados para viver o que nós cremos. Naquele momento Deus começou a falar com Moisés, para que através da sua palavra, aqueles sentimentos começassem a ser destruídos e começasse a ser gerado fé no coração de Moisés. E o que eu vejo hoje, irmãos, é que muitas vezes, como povo de Deus, vivendo esse modelo moderno de cristianismo, eu vejo que o ser humano atual, ele está muito centrado nos seus sentimentos, e nós temos que entender que quem anda nos sentimentos da carne nunca vai fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque o sentimento da carne, ele está fundamentado na vontade do homem, ele está fundamentado na nossa vontade, e a vontade nossa na carne, ela sempre vai nos levar para longe da presença de Deus, porque a palavra de Deus nos diz em Romanos 8, que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus, porque a carne milita contra o Espírito, a carne ela se opõe ao Espírito.
Então todas as vezes que o meu sentimento ele falar mais alto que a minha fé, irmãos, é batata, eu vou me afastar do que Deus quer, eu vou me afastar dos projetos de Deus, dos planos de Deus, daquilo que Deus tem na minha vida. Se naquele momento que Moisés disse, eu não sinto que eu deva ir, eu não sinto que eu sou uma pessoa preparada, se Deus falasse, tudo bem, eu vou respeitar o seu sentimento. Irmãos, quantas coisas Moisés deixaria de viver, que ele viveu só porque ele creu? Moisés, ele não seria o grande líder que ele foi, Moisés não vivenciaria, irmãos, a honra que ele recebeu, ele não vivenciaria, irmãos, a glória que ele vivenciou no seu relacionamento com Deus, ele não vivenciaria a experiência que ele vivenciou de lidar com o poder de Deus, com o sobrenatural de Deus, se ele ficasse preso aos seus sentimentos. Se ele ficasse preso aos seus sentimentos, muito do que ele viveu, que trouxe para a sua vida honra, que trouxe para a sua vida glória, que trouxe para a sua vida experiências sobrenaturais com o poder de Deus, com o milagre de Deus, ele não iria vivenciar. Por quê? Porque ele permitiu que o sentimento falasse mais alto que a sua fé. E hoje eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes tem muita gente dentro da igreja assim, que está permitindo que os seus sentimentos falem mais alto que a sua fé, e aí o que acontece? Elas estão agindo que nem Moisés, dando desculpas para não fazer o que Deus quer, para não fazer o que Deus espera que seja feito. E o sentimento, ele é algo que nós precisamos vencer. O mundo, ele trabalha constantemente, diariamente, para corromper os seus sentimentos, para corromper a sua carne. Por que, irmãos? Porque o mundo sabe que a carne, ela é tendenciosa para o mal. E é como eu disse na sexta-feira, o pecado, ele nunca esteve tão atraente, tão sedutor, como está nos dias de hoje. Nunca esteve tão acessível como está nos dias de hoje. Eu fui no Forte aqui, essa semana, para fazer compras para esses almoços da igreja, enfim, as nossas programações. Eu parei do lado do caixa, tinha uma geladeirazinha ali, um monte de latinhas coloridas ali e tal. Eu olhei e falei, mas que latinha bonita, né? Até senti vontade de pegar uma. Eram drinks alcoólicos, né? E eu fiquei pensando, nossa, está à mão, está assim, só falta aquela latinha agarrar você, né? Falar, me bebe, né? Porque tudo está tão próximo da gente, tudo está tão pertinho da gente, e tudo vem tão bem embalado, tudo vem tão bem colorido para chamar a nossa atenção. Então o mundo, ele trabalha constantemente para que os nossos olhos, para que os nossos sentidos estejam sempre aguçados para aquilo que vai nos levar para longe da presença de Deus, e a gente não percebe que a gente vai se mundanizando, a gente vai assumindo a forma que o mundo muitas vezes está determinando para a gente viver, a forma, o modelo de vida que o mundo está estabelecendo como padrão para a nossa vida. E aí eu vejo que muitas pessoas estão deixando seus sentimentos falarem mais alto do que a sua fé. Então eu quero pensar com você nessa noite que nós precisamos, como igreja, precisamos vencer muitas vezes os sentimentos da nossa carne pela nossa fé. É tanto entretenimento, irmãos, são tantas coisas assim que vêm para fisgar a nossa mente, para fisgar a nossa atenção, para fisgar o nosso coração, para que a gente parece que pense o mínimo possível em coisas espirituais, para que a gente pense o mínimo possível em Bíblia, o mínimo possível em estar numa igreja, o mínimo possível em oração, porque sempre tem alguma coisa que você precisa olhar, que você precisa ver, que você precisa provar, que você precisa participar, e isso tudo está relacionado com os desejos da nossa carne. Hoje de manhã foi falado pela Viviane, pela preletora, que existe uma ausência de presença nos relacionamentos importantes da nossa vida. Os filhos não estão tendo a presença dos pais. Presentes não substitui presença. E hoje muitos filhos, muitas crianças estão muitas vezes se tornando crianças agressivas, crianças apáticas, crianças fissuradas em celular,
Crianças, irmãos, alienadas dos relacionamentos pessoais, porque não estão aprendendo com os pais o que é importante, não estão aprendendo com os pais a adorar a Deus, não estão aprendendo com os pais a valorizar aquilo que Deus valoriza. Simplesmente os pais, porque estão cansados, a rotina de trabalho é muito estafante, eu trabalho demais durante a semana, aí jogam o celular no colo do filho, aí o outro pega outro celular, e assim vai. E a gente não percebe os prejuízos que começam a acontecer dentro da nossa casa, nos relacionamentos familiares, mas não para aí. Esses prejuízos também estão sendo transportados para o nosso relacionamento com Deus. Porque tudo hoje é mais prazeroso do que Deus. Um programa no Netflix, um jogo de futebol, né, uma série, tudo te dá mais prazer do que a pessoa de Deus, do que ter relacionamento com Deus. E eu digo assim, irmãos, que Deus, antes de enviar, antes de chamar para ir a algum lugar, Ele chama para estar com Ele. Antes de Deus falar para Moisés, vai a Faraó, Deus disse: Moisés, se achega a mim. Antes de Deus mandar você representar Ele para alguém, Ele quer que você tenha relacionamento, intimidade com Ele. Nós não podemos fazer nada lá fora se estivermos cheios de nós mesmos, irmãos. Se estivermos cheios das nossas manias, se estivermos cheios, irmãos, das nossas vontades, se estivermos cheios das nossas prioridades, a gente não vai impactar a vida de ninguém lá fora. Mas se a gente estiver cheio de Deus, se a gente estiver cheio das prioridades de Deus, se nós estivermos cheios do poder de Deus, se nós estivermos cheios do Espírito de Deus, aí sim a gente vai lá fora e vai fazer a diferença. Porque o que faz a diferença lá fora, através das nossas vidas, é a presença de Deus em nós, irmãos. É a presença de Deus reinando em nós, é a presença de Deus, irmãos, governando a nossa vida, é a presença de Deus guiando os nossos passos, é a presença de Deus falando através das palavras que saem da nossa boca. Porque, irmãos, se Deus não for aquele que governa a nossa vida, irmãos, o mundo governará, a carne governará, e nós simplesmente seremos cristãos nominais. Ah, você é de qual igreja? Eu sou batista. Ah, eu sou da Assembleia. Ah, eu vou dar o dia no culto e depois eu saio. E a nossa vida vai ser apenas isso. E Deus, Ele não nos chamou apenas para a gente fazer volume num banco de uma igreja. Deus nos chamou para libertar vidas. Deus nos chamou para salvar vidas. Deus nos chamou para fazer a diferença em vidas que estão oprimidas pelo inimigo. Deus te levantou nesse tempo da mesma forma que Deus levantou Moisés naquele tempo, porque existe alguém que está chorando, existe um povo que está clamando, existe alguém que precisa de libertação, e a resposta de Deus é você. A resposta de Deus sou eu, a resposta de Deus é você. Mas nós precisamos vencer os sentimentos da nossa carne. Crente que anda no sentimento mais do que anda na fé, não fará diferença na vida de ninguém. Irmãos, a fé é algo tremendo, e todos nós precisamos desenvolver a nossa fé, mais do que os nossos sentimentos. Na vida existe a fé natural, todo ser humano precisa ter fé. Quem vai empreender, abrir um negócio, precisa ter fé que aquilo vai dar certo, sim ou não, irmãos? No campo vamos dizer assim, do cenário dos atletas, do cenário esportivo, os atletas precisam acreditar que eles podem quebrar seus recordes, eles podem alcançar marcas melhores do que eles já alcançaram naquilo que eles fazem. Ou seja, no âmbito dos esportes se trabalha muito a questão da fé. O atleta tem que crer no seu potencial, na sua capacidade, crer que ele é capaz de alcançar marcas melhores do que ele já alcançou. Quantos aqui já assistiram aquele filme Desafiando os Gigantes? É um filme das antigas lá atrás. Uma cena foi cortada uns 5 minutos dentro do filme, que para mim é a cena-chave do filme, quando o treinador, conta essa história de um treinador que treina um time de futebol americano, e essa cena fala exatamente no momento quando ele está ali no campo treinando os atletas,
E ali ele chama um dos atletas, que é um atleta assim, que tem uma posição estratégica no time, e que estava meio que duvidando do seu próprio potencial. E aí o treinador chama aquele atleta e diz para ele o seguinte: eu vou te dar uma tarefa. É um exercício que os atletas que praticam futebol americano praticam esse tipo de exercício. Ele tinha que gatinhar em cima do cotovelo sem encostar o joelho no chão, ou seja, essas pernas esticadas, mas gateando com os braços. E o treinador disse: você vai fazer esse exercício a uma distância de 40 jardas. Ele olhou, falou: mas é difícil. Ele falou: não, mas você vai conseguir. Você vai conseguir. E falou: e mais, eu vou colocar uma venda nos seus olhos, e um companheiro de time vai subir nos seus ombros, e você vai conseguir. E aí colocou a venda nos olhos dele, colocou um outro atleta nas costas dele, e ele começou então o desafio. Começou a gatinhar para alcançar aquelas 40 jardas. E ele começou ali a se esforçar, a caminhar, a gatinhar ali. E aí ele começou a perguntar para o treinador: treinador, já alcancei 20 jardas. E o treinador disse: vai, continua, confia no seu potencial, dê tudo de si, vai adiante. E ele foi. Aí chegou um ponto que ele falou: treinador, os meus braços estão doendo, os meus joelhos estão doendo. E ele falou: não desista agora, vá adiante, vá em frente, você vai alcançar o que foi proposto, não desista, vá em frente. E ele continuou. E aí chegou um momento que ele falou: treinador, as minhas costas estão ardendo, os meus braços eu não estou aguentando mais. O treinador disse: não desista, eu sei que está doendo, mas você pode, vá em frente. E ele foi só ouvindo a voz do treinador, Chegou um determinado momento que ele não aguentou mais, e ele desabou com o outro nas costas. E no momento que ele parou, no momento que ele desabou, ele perguntou para o treinador, eu consegui as 40 jardas, que são mais ou menos 50 jardas, que são mais ou menos 45 metros. E aí o treinador disse: não, você caminhou 120 jardas, que dá em torno de 110 metros. Em outras palavras, irmãos, quando ele olhou para o desafio e ele sentiu, em função daquilo que ele viu, o peso do desafio, ele achou que ele não conseguiria. Mas quando os olhos dele foram fechados e ele começou somente a ouvir a voz do treinador e permitir que a voz do treinador entrasse no seu coração, gerando fé no seu coração, gerando confiança no seu coração, ele não só atingiu o objetivo, ele atingiu 2 vezes mais o objetivo proposto, porque ele ouviu a voz do treinador e acreditou. Trazendo isso para o espiritual da nossa vida, ter fé é muitas vezes você fechar os olhos para aquilo que você sente, para aquilo que você vê, para aquilo que os seus sentidos percebem, e ouvir a voz do Mestre. Ouvir a voz daquele que não veio na sua vida para ser seu treinador, mas entrou na sua vida para ser o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que te diz: não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu sou teu Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está doendo, está difícil, mas não desista, porque aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é fé, irmão? É você crer que aquilo que você espera vai acontecer, mesmo que os seus olhos não estejam vendo. Então a fé, irmãos, ela é poderosa para alcançarmos os objetivos que precisamos alcançar, mas para isso a gente tem que vencer os nossos sentimentos. Aquele jovem, ele precisou vencer o sentimento de que ele não conseguiria. E quando ele venceu esse sentimento, baseando-se simplesmente em ouvir alguém que estava colocando fé no seu coração, ele alcançou. O que nós muitas vezes temos que fazer é fechar os nossos olhos para o mundo, irmãos. Nós temos que fechar os nossos olhos para o mundo, para as coisas do mundo, e ouvir a palavra
de Deus. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar a alcançar muito mais do que você tem alcançado. Você vai começar a fazer muito mais do que você tem feito, porque você vai estar ouvindo aquilo que vai gerar fé no seu coração. Fé, porque tem muito crente vivendo pelo que sente. Eu sinto que eu não posso porque eu estou desanimado, eu estou desanimada, eu me sinto desanimado, eu me sinto cansado, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo, eu me sinto despreparado. Então, quando a pessoa começa a viver assim, o que está mandando na vida dessa pessoa é o seu sentimento. E aí você para mesmo, porque o sentimento vai te parar. Vai te parar através do desânimo, vai te parar através do cansaço, vai te parar através da sua percepção errada de incapacidade, porque você vai começar a achar que você é incapaz, quando você não é incapaz, mas o seu sentimento está dizendo isso para você. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê vários personagens bíblicos que Deus teve que trabalhar essa questão do sentimento em confronto com a fé. Por exemplo, quem substituiu Moisés lá na frente? Josué. Se olha lá Josué capítulo 1, o que Deus está falando para Josué? Josué, meu servo Moisés é morto, levanta, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, entra na terra que eu jurei aos seus pais lhe dar, e eis que serei contigo, assim como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Mas por que Deus fala isso para Josué? Porque Josué estava desanimado. Estava desanimado porque estava triste com a morte de Moisés, porque estava com medo do desafio de conduzir um povo que deu muito trabalho para Moisés. Ele viu o trabalho que aquele povo deu para Moisés, e agora ele teria que conduzir aquele povo. Então o sentimento de medo, o sentimento de tristeza, o sentimento de desânimo, o sentimento, irmãos, de insegurança entrou no coração de Josué também. Os irmãos conseguem perceber que sentimento é uma coisa que vem na vida de todo crente? E Deus, ele olhou para aquele coração, ele olhou para aquele sentimento e falou: levanta. Deus está falando para muita gente aqui: levanta que eu tenho algo contigo, levanta porque eu tenho coisas grandes para fazer na sua vida. É hora de você sair desse sentimento que está te aprisionando, que está aprisionando o seu coração. Irmãos, os sentimentos muitas vezes são barreiras que se levantam para impedir Deus de nos usar. É que nem eu falei lá em casa na reunião de liderança, irmãos, todos nós temos que vencer sentimentos de medo e de insegurança na vida. Aí eu dei o meu testemunho lá. Eu sou pastor há 24 anos, mas teve momento que eu era pastor há 1 ano, que eu era pastor há 2 anos. E eu lembro quando, eu não sei se foi o capelão Reis, pode ser que seja ele, pediu para mim: pastor Godley, você não quer fazer um casamento para mim? Porque ele não se sentiu preparado para fazer um casamento. Eu nunca tinha celebrado o casamento de ninguém, eu era um pastor recém-formado. E aí, por sentimento de falar: eu estou inseguro, estou com medo, não vou fazer. Mas aí você: não, peraí, eu sou um pastor, é um desafio. Meu sentimento talvez está dizendo para mim não fazer, mas eu tenho que crer que eu posso fazer, amém? Eu tenho que crer que Deus me capacitou para fazer. E o primeiro casal que eu casei foi um casal da Internacional da Graça, não é nem batista. Eles não conseguiam falar com os pastores deles lá, e aí falaram com o Reis falou comigo, e eu falei: não, eu vou aceitar esse desafio aí, né? Eu vou fazer esse casamento desse casal. Foi o meu primeiro casamento. E aí, casamento você nunca fez, é um momento único na vida de um casal, então você fica preocupado com os detalhes, se você vai falar tudo certinho, se você vai falar tudo no momento certo, né? Momento das alianças, momento disso, momento daquilo, ou seja, tudo gera uma tensão, sim ou não, irmãos? A minha esposa falava para mim nos primeiros casamentos que eu celebrava, ela falava: você está mais nervoso que os noivos, né? Calma. Falei: é porque não é você que vai celebrar o casamento, né? Mas o que acontece?
Você vai na fé, claro, você se prepara e você vai na fé. O sentimento vai sendo vencido. O sentimento vai sendo vencido. O que nós não podemos fazer é deixar o sentimento falar mais alto que a nossa fé. Eu estou falando de casamento, mas, por exemplo, pregar em cultos ecumênicos, também virei especialista em pregar em culto ecumênico, né? Geralmente acontece em igrejas católicas. Eu lembro quando a Thaís ali, né? Que colégio é aquilo lá que você... Barbosa. É lá na Vila Alba, não é? Não, Santo Antônio. Santo Antônio. Era a formatura dela. Eu sei que era uma instituição católica, um colégio católico, capela católica. Primeira vez que eu fui, lá apareceu eu, né? O sentimento bate, dizendo, não vai dar certo, você vai errar, vai acontecer isso. Mas você tem que crer. Amém, irmãos? E graças a Deus, irmãos, de todas essas situações que eu fui, mesmo com o sentimento conspirando contra, sempre as pessoas disseram, pastor, tudo que a gente precisava ouvir, o senhor falou. O padre me chamou e falou, não precisa nem eu falar nada, o pastor aqui falou tudo, né? O padre nem falou nesse dia, irmãos. Por quê? Porque tudo que Deus queria transmitir, colocou para mim, transmitir ali naquele momento. Mas eu fiz isso movido pela fé. É pela fé, irmãos. Vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos, irmãos. Porque se o nosso sentimento mandar na nossa vida, a gente para, a gente peca, a gente deixa de fazer a vontade de Deus. Eu lembro de uma menina que não é dessa igreja, foi numa outra igreja que eu fiz parte, e ela subiu da igreja, eu fui atrás dela. Por que você não está indo na igreja? Eu estou de mal com aquela irmã, e tal, e falou da irmã. Aí eu falei, tem um remédio, chama-se perdão. Aí ela falou assim, mas se eu perdoar sem sentir, eu estou sendo falsa. Eu falei, olha, a palavra de Deus diz, vou perguntar para você, a palavra de Deus diz, você tem que perdoar ou não perdoar? Não, a Bíblia diz que eu tenho que perdoar. Eu falei, então a Bíblia diz que você tem que perdoar. Não, o meu sentimento não manda eu perdoar. Eu falei, mas você obedece o seu sentimento ou Jesus? Mas a pessoa, sabe aquela pessoa cabeça dura? Não, mas o meu coração. Aí a pessoa sempre tem uma justificativa, baseada no que? No sentimento. No sentimento, tem que sentir. Irmãos, quando Jesus foi para a cruz, ele entrou naquele Getsêmani, ele sentiu vontade de ir para a cruz assim, ele encarou a cruz assim, ai que maravilha, eu vou morrer numa cruz. Foi assim que Jesus encarou, irmãos? Pega Mateus 26, 36, você vê, a minha alma está amargurada, Jesus diz, a minha alma está angustiada, estou triste, Pai, se é possível, afasta de mim, mas não se faça como eu, mas como tu. Os irmãos conseguem entender? Foi uma luta ou não foi uma luta contra o sentimento da carne, irmãos? Jesus não tinha pecado, tá? Jesus não tem pecado. E se alguém falar que eu estou falando que Jesus pecou, eu vou desmentir você. Estou dizendo que Jesus era ser humano. Ele tinha um corpo de carne, como eu e você temos. E esse corpo de carne, ele conspirou contra a vontade de Deus na sua vida. Aí eu pergunto para os irmãos, Jesus cedeu à vontade da carne? O que ele fez? Orou a noite inteira. É como se ele dissesse assim, aqui quem manda é o Pai. Aqui quem manda é o Pai. E eu vou sujeitar a minha carne à vontade do Pai. Mas nós, se isso aconteceu com Jesus, isso não vai acontecer com você, irmão. Se isso aconteceu com o Rei dos Reis, aquele que não tem pecado, não vai acontecer com você. Em algum momento seu coração não vai se encher de um sentimento negativo, contrário à vontade de Deus, em que de repente fazer a vontade de Deus vai ser um grande desafio, que você não vai querer levar adiante na sua vida. Pode acontecer. Eu vejo 3 situações que me chamam a atenção em relação a isso. Primeiro, Elias, está lá em 1 Reis 19,
versículo 4 e 5, se não me falha a memória. Elias, ele faz cair fogo do céu, aí os profetas de Baal são mortos, aí Jezabel diz que ia matar ele, e ele começa a fugir de Jezabel, sim ou não, irmãos? Aí ele se esconde debaixo de um zimbro e pede para si a morte. Qual foi o sentimento que entrou no coração dele, irmãos? Medo, insegurança, né? Esse sentimento de medo o levou a um outro sentimento pior, chamado depressão. Mas pastor, depressão pega em crente? Pega. Depressão pega em crente, irmãos. Houve um tempo atrás em que, não, depressão é demônio, depressão é coisa de demônio. Pode até ter uma influência de Satanás isso tudo, mas depressão também é doença, irmãos. Depressão também é doença, né? Existe o espiritual, mas também existe o emocional, e nós temos que saber fazer separação um do outro. Então, quem vai falar para mim que tinha um demônio na vida de Elias? Quem é um crente corajoso que vai falar, não, tinha um demônio na vida de Elias, pastor? Não tinha, irmãos. O homem era cheio do poder de Deus, mas cheio do poder de Deus, ele deprimiu. Cheio do poder de Deus, ele sentiu medo. Cheio do poder de Deus, ele pediu para si a morte. Cheio do poder de Deus, porque ele não vigiou o seu sentir. Se Elias, que é Elias, que fez não chover durante 3 anos e meio, depois orou e choveu, sentiu isso, você acha que você não vai sentir, irmão? Você acha que em algum momento o seu coração pode não deprimir? Você pode não sentir um sentimento profundo que te deprime, que te joga para baixo? Irmãos, infelizmente pode acontecer com qualquer um de nós. Pode acontecer com qualquer um de nós. Então, cuidado com esse sentimento. Um outro texto que me chama a atenção também é o texto de Jonas, o profeta fujão. Diz a palavra de Deus que Deus falou com Jonas, Jonas capítulo 1, versículo 2 e 3. Jonas vai a Nínive, subiu a maldade deles até mim, vai e fala contra aquela cidade. Deus estava dizendo para pregar a palavra lá, porque ele queria converter o povo lá. Só que Jonas falou, não vou não. Ele pegou um navio que estava em Jope para ir para Tarsis. Qual foi o sentimento que entrou no coração de Jonas, irmãos, em relação aos ninivitas? Dou uma pista, começa com des e termina com preso. Viu como vocês são ligeiros? Né? Desprezo, sentimento de desprezo, sentimento, irmão, de aversão a pessoas. Jonas era um profeta de Deus, tinha intimidade com Deus, conhecia Deus, mas se sentia no direito de amar uns e desprezar outros. Eu pergunto para você, eu e você como cristão, a gente tem o direito de desprezar alguém, irmãos? A gente tem o direito de carregar sentimento de desprezo por determinadas pessoas, que a gente não quer ver salvo, que a gente não quer ver abençoado por Deus? Não temos, irmãos. Jonas, ele guardou um sentimento de desprezo muito forte no seu coração contra o povo de Nínive, e esse sentimento de desprezo fez com que ele se tornasse insensível ao propósito de ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. E a gente pensa que sentimento é uma coisinha simples. Não é, irmãos. Quem lembra de Caim e Abel? Qual foi o sentimento que Caim desenvolveu em relação a Abel, irmãos? O que mais? Inveja, ciúme, raiva e desprezo. O que Caim fez contra Abel? O que ele fez? Matou o seu irmão por causa de sentimento. E Caim conhecia Deus, e Deus falava com Caim, e Deus falou com Caim. Só que mesmo Deus falando com Caim, o sentimento falou mais alto no seu coração. Os irmãos conseguem entender como essa questão do sentimento é forte?
Porque eu estou falando de pessoas que ouviam a voz de Deus. Eu estou falando de pessoas com quem Deus conversava. Eu estou falando de pessoas que tinham acesso a Deus, mas o sentimento dominou os seus corações. Irmãos, eu vivi isso dentro da minha casa. Meu pai demorou a morrer, partir, porque ele tinha um sentimento contra a minha avó, porque ele foi rejeitado no ventre. Minha avó teve 13 filhos. Quando chegou a vez dele, ela o rejeitou. Aconteceu. Eu também não estou aqui para julgar minha avó, né? Imagina uma mulher engravidando todo ano, durante 12, 13 anos. Eu não tenho como julgar, não tenho como avaliar isso, né? Mas o fato é que quando chegou lá na vez do meu pai, ele foi rejeitado. Aí a gente olha só como é que são as coisas. Isso aconteceu quando ele era um feto ainda, mas ele, como criança, na barriga, ele recebeu essa rejeição. Vocês conseguem entender como isso é forte? Ele foi rejeitado no ventre, nasceu, foi criado por uma irmã mais velha dele, e aí ele com o tempo ele soube da história, né? E isso ele guardou no coração um ódio. E ele dizia: eu não tenho mãe, eu sou um filho adotivo. Eu falei: você teve mãe? Sim. E você não pode falar que você é filho adotivo, porque isso é mentira. Você é crente. Meu pai era crente, irmãos, batizadinho, bonitinho, crentão, né? Mas guardando o sentimento de ódio, de raiva contra a sua própria mãe. O que aconteceu? Ficou no leito um tempasso. A pessoa falou: mas nossa, ele não morre, ele não vai. Eu falei: calma, Deus está trabalhando. Eu acredito, irmãos, que meu pai partiu com essa situação resolvida entre ele e Deus, amém? Mas ele teve que passar por um estreito, porque, irmãos, eu e você não temos o direito de não perdoar quem nos fere. Você não tem esse direito. Todas as pessoas que errarem com você, por graça, você tem que perdoar. Por graça, você tem que liberar perdão. Por quê? Porque por graça Deus te perdoou. E o mesmo perdão que você recebeu de Jesus, você deve repassar para quem te feriu. Você deve repassar para quem te prejudicou. Então, o sentimento não pode mandar no seu coração. Quem tem que mandar no seu coração é Cristo. Amém? Quem tem que mandar no seu coração e na sua vida é Jesus. Ele te salvou para ser o Senhor da sua vida, não apenas o seu Salvador, mas o seu Senhor e Salvador. E o terceiro caso que eu vejo aqui, irmãos, é o caso de Davi no campo de batalha contra Golias. Eu vejo que muitas vezes o sentimento de derrota trava as vitórias que Deus quer nos entregar, simplesmente porque a gente está trazendo para dentro de nós um sentimento de derrota. Lá no campo de batalha, o filisteu Golias estava há 30 dias desafiando o exército de Israel. 30 dias, não tem homem aí? Todo dia ia aquele gigante lá. Não tem homem aí nesse exército para me enfrentar? Todo dia ele ia lá e afrontava os homens. Aí imagina, irmãos, os caras olhavam, mediam o tamanho de Golias, olhavam para a espada do Golias, falavam: estamos derrotados. E aí o que aconteceu? A derrota foi se instalando, sim ou não? Por causa do sentimento de derrota. Só que chegou um baixinho invocado lá. Chegou um baixinho chamado Davi. E ele chegou lá cheio de coragem e cheio de fé. E o que aconteceu? A vitória que Deus queria liberar foi liberada sobre o povo quando alguém venceu o sentimento de derrota pela sua capacidade de crer no poder de Deus. A vitória veio. A vitória que estava travada foi destravada. E a minha pergunta para você nessa noite: qual é o sentimento que tem te pegado? Qual o sentimento que tem amarrado o teu coração?
É algum sentimento que tem feito você achar que você não consegue? É algum sentimento que tem roubado a sua alegria, o seu prazer pelas coisas espirituais? É algum sentimento que tem levado você a pensar que é melhor estar lá fora do que estar aqui dentro? Qual é o sentimento que tem amarrado o teu coração? Hoje é tempo de vencer o sentimento pela fé. Amém? Amém, irmãos? Segundo, o chamado de Deus, ele exige de nós a coragem de sair do comum para viver o incomum com Deus. Irmãos, Moisés era pastor de ovelhas, e a vida de Moisés se divide em 3 períodos de 40 anos. 40 anos Moisés ficou no Egito, achando que era alguém poderoso, um nobre, alguém que vivia no palácio. Depois ele vai para o deserto, 40 anos, ele descobre que ele não é ninguém. E aí depois que passa esse segundo período de 40 anos, ele descobre que Deus usa alguém que entende que não é ninguém. Então, quando ele entendeu que não era ninguém, Deus falou: agora eu vou te usar, agora eu vou usar você. E aí ele chama um homem simples, um homem humilde, agora pastor de ovelhas, entrega uma vara na mão dele e diz: vai lá na presença de Faraó e fala para ele que se ele não liberar o meu povo, vai descer praga lá, e ele vai sofrer com a manifestação dos meus sinais lá no Egito. Irmãos, é ou não é incomum demais isso? Irmãos, vou retratar para os dias de hoje. Imagina, o Faraó era o homem mais poderoso daquela época. O homem mais poderoso do mundo hoje, talvez, por nação, talvez seja o Donald Trump. Amém? Imagina que Deus levanta aqui o pastor Galdinei, o Jorge, e tem um monte de brasileiros lá nos Estados Unidos presos, e aí a gente vai lá simplesinho, chega lá na frente do Donald Trump e diz: olha, é o seguinte, eu estou aqui no nome de um Deus que se chama Eu Sou. O nome dele eu sei direito, mas é Eu Sou. Só que esse Deus, ele é poderoso, e ele disse: se você não liberar o meu povo, você vai comer miúdo na mão dele. Ele vai descer praga aqui e vai acabar com os Estados Unidos. Irmãos, o que o Trump ia fazer? Ia dar uma risada, não ia? Ele ia dar uma risada na minha cara, na tua cara, porque eu falei: esse cara é louco, é maluco esse aí. Irmãos, é mais ou menos nesse nível o que aconteceu com Moisés. O cara sai lá de pastor de ovelha e se apresenta lá na presença de Faraó para viver o incomum, para viver o absurdo, incomum e o absurdo. Mas, irmãos, Deus honrou Moisés na sua capacidade de quebrar, irmãos, de quebrar o padrão, de quebrar, irmãos, os paradigmas da época. E muitas vezes é isso que Deus está esperando de nós. Ele não te chamou para viver o comum, Ele te chamou para viver o incomum no amor, o incomum na fé. Vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Jesus, quando ele chega em Samaria e ele vai falar com a mulher samaritana, o que era comum ali era que um judeu não falasse com um samaritano. Isso era comum. O que era comum era que eles não se conversassem, eles não se falassem. Só que Jesus chegou lá e falou: eu não estou aqui para viver o comum, eu estou aqui para viver o incomum. Eu estou aqui para trazer mudança, transformação. Eu estou aqui para quebrar o comum que não serve, o comum que é errado, o comum que leva as pessoas a viverem longe da presença e da vontade de Deus. Então Jesus vai lá e fala para a samaritana, quebra aquele padrão comum de preconceito, aquele padrão comum de discriminação de um para com o outro, e começa a fazer um grande rebuliço, uma grande mudança ali. E muitas vezes é o que Deus espera de nós. É comum, muitas vezes, a gente desistir quando a vitória parece ser impossível. Sim ou não, irmãos? É comum, mas eu quero dizer para você: seja incomum. A vitória pode parecer impossível, mas pela fé ela pode ser sua. Pela fé, Deus pode te entregar a vitória.
É comum a gente criticar alguém que está fazendo quando a gente não está fazendo nada. Sim ou não, irmãos? Então, faça o incomum. Não critique, ajude, apoie, né? É comum, muitas vezes, a gente apontar o erro dos outros para destacar os nossos acertos. Então, seja incomum. Não fale do erro do outro para exaltar os seus acertos. Ajude o outro a acertar como você também está acertando. Nós precisamos quebrar o padrão daquilo que é comum, errado. Aquilo que é comum, mas que é errado. Aquilo que é comum, mas que quebra o princípio do amor, que quebra a relação com Deus, que afasta as pessoas umas das outras. Nós temos que quebrar esse comum maligno na nossa vida para viver o incomum com Deus. Nós fomos chamados para isso, irmãos, para fazer aquilo que todo mundo aí fora está fazendo de maneira errada. Terceiro e último lugar, irmãos, se queremos viver o chamado de Deus, nós temos que olhar para a nossa vida como uma resposta de Deus para aqueles que choram e clamam pela ajuda do Senhor. O povo estava chorando, o povo estava clamando. E o que Deus fez? Levantou Moisés. Moisés era alguém que Deus levantou para trabalhar através da vida dele, trazendo libertação para o povo. Eu e você fomos chamados por Deus para sermos respostas de Deus para pessoas que precisam ser levantadas, que precisam ser libertas, que precisam ser alimentadas. Eu e você precisamos ser resposta de Deus para pessoas que estão clamando pelo agir de Deus em suas vidas. Amém, igreja? É como eu disse hoje de manhã, ontem foi o jogo do Flamengo e do Palmeiras. Quantos assistiram aí? Okay. É claro, eu sou flamenguista, deveria assistir. Gostei do resultado, gostei. Mas, irmãos, antes de ver o jogo, eu e o Gabriel estávamos vendo o que estava acontecendo no Sudão, na Nigéria, na Angola. Pessoas sendo mortas, vivas, cavava-se buracos, jogava as pessoas lá dentro, de cabeça para baixo, e a pessoa viva sendo enterrada, outros sendo queimados em barril, outros sendo queimados embaixo de madeira, né, de palha. Irmãos, eu quase perdi a vontade de assistir o jogo, porque você começa a olhar para essa realidade, você fala, nossa, nós estamos aqui pensando em jogo de futebol, e tem gente lá fora sendo morto por amor a Jesus, tem gente lá fora perdendo a vida, né, sendo morto de uma maneira terrivelmente cruel. E o que nós estamos fazendo por essas pessoas? O que nós estamos fazendo? Nós estamos encontrando tempo para orar por essas pessoas. E aí teve uma oração de uma missionária angolana. O angolano fala português, então a gente entende muito bem. Irmãos, a oração daquela mulher me quebrou no meio, né? Eu vi o Gabriel estar ao meu lado, ele deu uma chorada, eu dei uma chorada também, né? Porque não teve como a gente não sentir aquela mulher clamando por misericórdia, e aquele monte de criancinha assim de 10, 9, 8 anos ali em volta, e aquele povo ali assim, sabe, sendo vitimado realmente esses grupos, né, extremistas, né, que estão ali tirando a vida deles todos. E isso não aparece na TV aberta, a Globo não mostra, ninguém mostra, mas está acontecendo. No Sudão está acontecendo em vários países da África. E eu fico pensando, que resposta eu, pastor Galdinei, tenho sido, talvez, para essas pessoas? Que resposta a gente pode ser em oração, em ajuda, em apoio, mas sabe, a preocupação de fazer mais por quem está sofrendo de verdade. Eu vejo, irmãos, que nós aqui no Brasil, a gente não pode falar que não tem problema, a gente tem desafios. O problema é quem não tem o que comer, o problema é quem não tem casa, o problema é quem dorme numa noite e no outro dia é preso e vai ser condenado, vai ser morto. Isso sim é problema. Nós não estamos passando por isso. Então nós temos
que pensar que existem pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho para serem levantadas. Existem pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho para serem curadas. Existem pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho para serem salvas. E eu e você temos que pedir sensibilidade ao Espírito Santo para que a gente possa ser a resposta de Deus para essas pessoas. Quem quer ser a resposta de Deus para as pessoas aí fora? Então peça a Deus que te dê sensibilidade. Peça a Deus para Ele te mostrar, Senhor, quem é a pessoa que precisa ser alimentada e que eu vou alimentar? Quem é a pessoa que precisa ser restaurada e que o Senhor vai me usar para restaurar? Quem é a pessoa que precisa ser liberta e que o Senhor vai me usar para libertar? Quem é a pessoa que precisa ser levantada e o Senhor vai me usar para levantar? Que nós possamos fazer essa oração, irmãos. E Deus, com certeza, vendo no nosso coração a disposição de servir, Ele vai começar a nos usar para fazer grandes coisas em favor de muitas pessoas que estão aí fora. Amém? Tiago 1,27 diz assim: a verdadeira religião é visitar o órfão e a viúva nas suas necessidades e manter-se livre da corrupção do mundo. A verdadeira religião é visitar o órfão e a viúva na sua necessidade e manter-se livre da corrupção do mundo. Em outras palavras, a verdadeira religião é aquela que une amor sacrificial com santidade a Deus. Amor e santidade é o que Deus espera de cada um de nós aqui. Vamos ficar em pé nesse momento? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Coloque suas mãos no seu coração. Senhor Deus e Pai, nessa noite, o Senhor falou conosco sobre o chamado. Cada um de nós tem um chamado existencial de vivermos uma nova vida nesse mundo, Senhor. De vivermos em Cristo um novo modelo de vida. Um chamado existencial. Ó Deus, está sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós, independente dos dons, da vocação que o Senhor nos deu uma nova vida em Cristo, e essa vida precisa ser revelada, manifestada, através do fruto do Espírito, através, meu Pai, de um caráter transformado. Essa vida precisa ser evidenciada nesse mundo, meu Pai. Temos um chamado também ministerial, vocacional, que está relacionado com os dons, com as capacidades que o Senhor nos deu, para revelarmos ao mundo, meu Pai, o Deus que cura, que sara, que liberta. Ó Deus, mas para vivermos o chamado, nós temos que vencer os sentimentos da nossa carne. Quantas pessoas têm, ó Deus, nesse tempo se deixado dominar pelo sentimento da carne, o sentimento de desinteresse pelas coisas espirituais, o sentimento de desânimo, o sentimento, meu Pai, de preguiça, o sentimento, Senhor Deus, ó Pai, de tristeza, o sentimento, Senhor Deus, ó Pai, de apatia. Meu Pai, quantos sentimentos têm entrado no coração da Tua igreja nesse tempo, mas nessa noite, Pai, passa agora a Tua mão de poder sobre a mão dessas pessoas que colocaram suas mãos sobre os seus corações, e arranca do coração todo sentimento errado, todo sentimento que só serve como barreira para impedir, ó Deus, a ação do Teu Espírito em nossas vidas, meu Pai. Deus, nós vimos na Tua palavra como o sentimento atrapalhou muitos servos do Senhor, atrapalhou Jonas, atrapalhou Josué, atrapalhou Moisés, atrapalhou até o próprio profeta Elias e outros mais, Pai. Sentimento de medo, de insegurança, sentimento de desprezo, ó Deus, sentimento de fracasso, sentimento de incapacidade, ó Deus, todos esses sentimentos agora, eu quero pedir, tira agora, Senhor, vai tirando agora do coração do Teu povo todo sentimento, ó Deus, que tem sido colocado pelo inimigo para tentar impedir dessas pessoas de serem uma bênção nas Suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos ser uma resposta do Senhor para pessoas que estão sofrendo, para pessoas que estão clamando pela ajuda do Senhor. Pai, nós precisamos ser uma resposta do Senhor para
para pessoas que estão caídas no pecado, caídas nos vícios, para pessoas que estão, meu Pai, prostradas diante, Senhor, meu Pai, de situações das quais elas não conseguem sair sozinhas, elas precisam de ajuda, e talvez essa ajuda do Senhor está aqui nessa noite. Somos nós, somos cada um de nós, movidos pelo Espírito Santo. Meu Pai, em nome de Jesus, Deus, o chamado do Senhor coloca sobre nós a responsabilidade de sermos uma resposta do céu na terra, uma resposta do céu para aqueles que precisam do Teu milagre, da Tua ajuda, da Tua bênção, Senhor. Deus, o chamado do Senhor envolve nós nos desprendermos daquilo que é comum em relação ao erro, em relação a posturas erradas, que no mundo é comum, Senhor. No mundo é comum mentir, no mundo é comum ser desonesto, no mundo é comum, Senhor, falar mal dos outros pelas costas, no mundo é comum, Senhor, ó Deus, tantas coisas erradas, mas o Senhor nos chamou para viver o incomum, para fazermos aquilo que é diferente, para fazermos aquilo que vai contra os padrões do mundo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a vivermos para a Tua glória, que cada pessoa que veio aqui nesta noite possa sair daqui tocado pela Tua palavra, tocado pelo Teu Santo Espírito, que possamos sair daqui com o propósito de fazermos a diferença aonde o Senhor nos tem enviado, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo que veio aqui nesta noite, ó Deus, e nos ajude a sermos os filhos, os servos que o Senhor deseja que sejamos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana de vitória na Tua presença. E agora, Pai, que o amor do Senhor, o Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, os dons e o poder do Espírito Santo, que sejam sobre esta igreja e sobre toda a Tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje, para todos sempre. Amém. O povo de Deus diz amém. Deus abençoe os irmãos, dê um abraço no seu irmão, diga Deus te abençoe, meu irmão. Irmãos, temos cantina, tem pastel lá. Pastel e refrigerante a R$7. Não vai embora sem passar pela cantina.